Então sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso querido Agro 2 Podcast. Como é que você tá, Lara? Tudo bem? Eu tô muito bem, hoje eu tô muito feliz. Aliás, essa semana eu tô pra lá de feliz, porque tem uns dias aí que nós estreamos aqui no YouTube, estreamos com muito sucesso, e hoje os nossos convidados, eu posso dizer que eles são uma referência no mercado do agronegócio. Você não imagina o meu orgulho, a minha felicidade, e eu vou te contar, vou confessar, eu tô dando uma tremidinha aí na base, viu? Porque vou te falar, não é todo dia que a gente recebe duas personalidades dessa com um nome de peso no agronegócio. E eu vou deixar para você apresentar. Com certeza, mas vamos lá. Antes da gente apresentar aqui os convidados, já vou te dar aquele recado importante. Já inscreve no canal aí, já deixa seu like, comenta, compartilha, porque coisa boa a gente tem que esparramar. Então vamos lá. Hoje estou aqui com duas pessoas ilustres aqui do sudoeste goiano, lá da querida cidade de Rio Verde. Ali o cinturão da soja aqui de Goiás, viu? Toninho Pimenta e Danilo Pimenta. Não posso deixar de falar, né? Que são ali da melhor casa do Brasil da agronomia, que é a nossa querida UFG. A minha querida Universidade Federal de Goiás. E aí, Toninho, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lara. Obrigado pelas palavras. É uma satisfação estar aqui com vocês. Um projeto que a gente está sabendo começando muito bem. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E o agro precisa disso, né? De informação, de trocar experiências, né? Então, se a ideia é contar um pouco de história, né? E se for interessante para todo mundo que estiver vendo, a gente está feliz de estar aqui, muito feliz. Que bom, o nosso agradecimento. Você não imagina a nossa felicidade em poder tê-los aqui nessa bancada para a gente bater muitos papos. E olha, que eu vou perguntar coisas para vocês que vocês não estão acostumados a responder. Que geralmente o pessoal só quer saber da empresa, mas eu quero saber da história. Da vida. Da vida. E aí, Danilo, como é que você tá? Firme ou não? E aí, Pedrão, satisfação estar aqui, te rever, né, te reencontrar aí, colega da faculdade, da nossa querida UFG. Lara também, prazer te conhecer e estamos aí para contar um pouco de história, né? Inspirar as pessoas aí da nossa paixão pela agricultura, né? Acho que é o que move o Brasil e a gente quer ajudar a contar isso aí. Com certeza. Que coisa boa. Vamos começar então a nossa chuva de perguntas? Então vamos. Eu quero saber primeiro o seguinte. Toninho Pimenta, eu vou te chamar para os íntimos, né? Ou é para todo mundo? É para todo mundo. Toninho Pimenta, eu quero te perguntar, quando foi lá para trás, eu vi algumas entrevistas suas, você falando da sua família, do seu pai, e eu sempre vi nas suas entrevistas muito amor, muito compromisso, muita paixão. E eu queria que você contasse lá de trás, quando é que começou esse amor, essa paixão, qual foi sua grande influência para estar assim tão próximo da agricultura? Lara, na verdade, vai da origem, né? Então, a gente do interior, eu nasci no final da década de 50, né? Eu tenho 62 anos, e naquela época Goiás era um estado ainda muito pobre relacionado a tudo que vai falar, inclusive no agronegócio, né? A coisa estava começando a acontecer no Brasil. E eu fui criado nesse ambiente de fazenda, de cidade. Pra você ter uma ideia, nem energia elétrica a cidade não tinha. Era um gerador. Dá para imaginar, né? Ali estamos falando da transição do agro 2.0, 3.0, né? Ainda estava caminhando ali. Para quem conhece um pouco da história do Brasil, a migração para Goiás, ela foi voltada para mineração, né? Então os bandeirantes paulistas vinham, e aí vinha atrás do quê? De minérios. E Goiás é muito rico em minérios. A nossa região tinha muito diamante. Então começaram essa migração em Rio Verde, 170 anos atrás, foi fundada por bandeirantes paulistas. E aí nasceu essa cidade que foi fadada a ser realmente uma das principais cidades do agronegócio hoje do mundo, né? Não só do Brasil. Está entre as 10 maiores do Brasil em produção. E eu fui criado desse meio, né? Final de semana fazenda, aquela região não plantava nada. A maioria... E sua família já trabalhava com isso? Os meus avós, na verdade, o meu bisavô foi fundador de Rio Verde. Tem até uma rua lá, Coronel Vaiano. Então ele tinha o título de coronel e o governo dava terras para motivar essa migração, né? O desenvolvimento. Mas na época não tinha recurso, não tinha, né? Dinheiro, logística. máquina, né? Na minha infância eu comecei a ter problema de vista. Para ir a São Paulo eram 2 dias. Nossa. De Rio Verde a Uberlândia, 1 dia de viagem. Que isso? Não tinha ponte direito. Aí de Uberlândia para lá que tinha asfalto.
né? Então eu fui criado nesse meio rural. E aí vem a origem da paixão, né? Aí depois, na hora que você vai crescendo, a coisa vai mudando, a decisão pela atividade profissional, eu mudei para Goiânia, aí era agronomia ou veterinária, né? Como eu não gostava muito assim de sangue, eu não vou mexer com operar bicho, não, né? Mas Ficou fácil além resolver. das opções do agro, né, Toninho? Ou era agronomia ou veterinário, ou era advogado ou engenheiro, né? Não tinha Não conversa, tinha né? muita opção. E médico, né? E médico, né? Médico. Aí foi muito fácil a decisão, porque planta, essas coisas sempre... Aí meu pai começou a plantar, e eu fui criado nesse meio, férias, Rio Verde. Meu pai, na época, morava em Santa Helena, ele começou a distribuir máquinas agrícolas também. Ele trouxe a Masseyferg para a região, né? Fui um pioneiro nessa área também. E isso foi marcando profundamente a minha vida. Então, a decisão era a paixão mesmo, tá na veia. E até hoje eu faria agronomia aqui na nossa UFG querida, né? Sem Melhor do sombra de Brasil. dúvidas. De novo, porque eu sou apaixonado por planta, por agricultura, por pastagem também. Eu gosto muito da área de pecuária. Então tá na veia. E meu pai é assim, meu pai está com 85 anos, Olha. tá plantando lá com meus irmãos, vai todo dia para a fazenda. O Danilo até tá achando que vai começar a comandar logo, sabe? Eu falei, olha, seu avô tá com 85 e tá no 12, então quero estar te incomodando muito tempo ainda. É isso que eu ia falar, se né? Deus quiser. Toninho, segunda geração aí, né? Puxou aí a herança do pai, assim, no tirocínio pela agricultura. E agora o Danilo também vem puxando esse barco, né, Toninho? Agora, voltando à sua questão, essa palavra de 4 letras aí, ela tá também impregnada no meu DNA, né? Isso não é uma impressão. Não, Isso é assim, verdade. Não só pelo fato de eu ser cristão, então, sem ser piegas, mas Jesus trouxe uma mensagem em todo o evangelho dele que está relacionado com essa palavra. Então, se você tiver amor nas pessoas, no que você faz, a gratidão a Deus pela vida, isso te faz ficar mais leve, sofrer menos, sabe? E entender que tudo faz parte de um projeto grandioso. Esse é o segredo do sucesso? Esse é um deles. Um deles, porque é o um sucesso, ele envolve muito trabalho, mas esse eu acho que é um diferencial. Se tem uma coisa que não é segredo do sucesso, é a sorte. Perfeito. Tem aquele ditado antigo, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Mais Exatamente, concordo com É você. fruto de muito trabalho, todo mundo sabe disso, né? Exatamente. Eu concordo com você. Danilão, agora me conta aí também, né? Você acompanhou, teve essa trajetória maravilhosa do seu pai aí, até chegar onde chegaram aí. E aí, como é que foi sua infância também? Sempre participando aí desse dia a dia na fazenda? Como é que você decidiu que também você queria fazer agronomia, você queria seguir para essa área, né? Porque você podia estar fazendo outras coisas, né? Mas não, você tá aqui hoje firme e forte. Pelo que meu pai falou, da mesma forma, né? Acho que pela influência, ele sempre me levava na fazenda, né? Desde que eu nasci, meu pai já plantava, né? E ele me levava pra fazenda e você vai pegando gosto por aquilo, né? E todos os finais de semana, na época de plantio, na época de colheita, você vai pegando gosto pela coisa. E quando, né, no ensino médio aí, veio a decisão, né? A decisão que a gente tem que tomar, que a gente começa a virar gente grande, eu falei, pai, eu acho que vou prestar para agronomia mesmo e tal. Prestei em algumas faculdades e decidi fazer no UFG, que é onde ele fez, né? Eu tive a felicidade de formar 30 anos depois que ele foi paraninfo da turma. Que alegria. Então, assim, é amor e é inspiração, né? Que hoje eu tenho meu pai, que é a grande inspiração da minha vida, meu avô, né? Então, é por aí. Então, Que legal. veio de geração em geração. Isso. E você falou também que sua esposa está grávida do segundo. Isso. E provavelmente vocês vão continuar aí essa sucessão de pessoas que amam o Isso. campo. Essa é a ideia, né? O Sem Mateus... dizer que a esposa dele é de descendência gaúcha também, italiana, é só. agrônoma. Olha e só. A família toda está no agro também. Tá Que na produção. alegria. meu filho, Matheus, né, a gente já leva pra fazenda, já coloca na plantadeira, Já no tem a trator, botininha. na colhedeira já tem. E ele adora. E ele adora, nossa, é inspiração aí pra continuar, né, e a evoluir, né, o negócio é uma evolução, né, você vê o que era a agricultura na época que meu pai plantava no início, né, pai, que meu avô plantou nos final dos anos 70, Os 60. desafios, eu acredito que eram muito maiores. Eram muito maiores, mas eles ainda existem, né? A gente tem que estar capacitado para superar todos eles. Mais do que nunca, eu imagino, né? Porque a gente está falando de uma agro totalmente tecnológica. Então, eu imagino que hoje ela não é aquela agricultura mais intuitiva, talvez como era na época do seu pai ou quando você começou. E agora
ela é tecnológica. Acho que Científica, é o grande né? diferencial. Científica, acho que é o grande diferencial. Na verdade, Lara, né, nesses, vamos dizer assim, 40 anos, o que aconteceu no Brasil foi uma revolução, em todos os aspectos, né? No aspecto de logística, porque na época eu te falei, era arroz, a abertura do cerrado foi com brequiária, né, porque era uma cultura totalmente rústica, e depois veio o arroz. Aí que a soja chegou. Só que para plantar soja, aí o buraco era mais embaixo. Tinha que usar calcário, era uma cultura mais exigente. Cloreto. E aí que a gente deve muito a essa migração, como dos seus pais paranaenses, né? E da gauchada, que não vieram só para cá. Eles vieram para todo o cerrado, né? Hoje você vai Piauí, Maranhão, tomando conta do Pará agora. Mato Grosso. O Mato Grosso. Mato Grosso é um país, né? Sim. Quando a gente fala na produção nacional, né, a quantidade de área que o Mato Grosso, 14 milhões de hectares, é um negócio inimaginável, né? E isso aconteceu exatamente por causa da força do agro, né, e da cultura da soja. Fazer uma vírgula a nível mundial para essa cultura que a humanidade deve muito a ela. Sim. E a gente teve a capacidade, essas gerações que vieram, de transformar isso em alimento e abrir essa fronteira maravilhosa do Cerrado aí, que foi muito desafio, tinha que corrigir a terra, preparar, né? Ao contrário da visão que o mundo tem, que o agro devasta, que o agro põe fogo, muito pelo contrário, a gente torna a terra produtiva, transforma. E olha o aproveitamento que o Brasil ainda tem, né? Um percentual muito pequeno em relação aos outros países da Europa e do próprio Estados Unidos, né? Progresso, né, Toninho? Levou progresso, né, para aquele Brasilzão naquela época ali. Vamos pegar aí década de 80 para 90, que aconteceu de fato essa explosão, né, esse boom, até a gente chegar onde está, né? Então tem cidade aí que surgiu por conta da soja, por conta do milho, né? Tudo isso trazendo muito desenvolvimento, emprego, hospital, escola e cidade de fato. Mas vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui, ô Lara. A gente falou um pouco da história deles, né? E aí o Toninho tem uma trajetória muito expressiva e muito forte dentro do empreendedorismo do agro também, né? O Toninho foi dono de uma grande revenda de insumos, também uma grande sementeira lá na região do sudoeste goiano. E eu queria que ele contasse também, Toninho, como é que foi assim, a ideia de como que surgiu a Tec Agro, né? Como que começou esse sonho também. Mas antes, eu quero que você me conte, para chegar aqui na pergunta do Pedro, como é que foi quando você terminou aqui o seu curso. E aí você decidiu o quê? Você estava em Goiânia, Boa. fez o UFG e falou assim, e agora? E agora? Ou você já tinha certeza do que você ia fazer? E você tendo, e agora? Você respondendo pra gente como é que foi quando você terminou o curso, até chegar na sua empresa, que é uma referência. E agora José, né? E agora, José? É quase isso. Na verdade, a certeza que eu tinha é que eu queria voltar para Pro minha campo. terra. Eu queria voltar primeiro, porque meu pai tinha fazenda, né? E o amor a Rio Verde, mesmo a minha região, eu só passava férias lá, eu nunca perdi o link, a família da minha mãe e do meu pai, todas de lá, né? Que é a família Pimenta também, de descendência portuguesa, eu queria voltar para casa. E o sonho era trabalhar com meu pai, né? Eu falei, vou, e tanto que isso aconteceu, né? Eu falei, formei, aí já namorava com uma prima minha, eu sou muito apegado à família, né? Aí já, Queria ficar tudo em família mesmo? 5 anos de namoro, aí tinha que casar, né? Casar como? Casar como, né? É ser informado, né? É. Mas falei, pai, tô querendo casar, certo? E trabalhar com o senhor. Aí meu pai, Vamos lá, nessa, né? vamos embora. E aí aconteceu, casei, voltei para Rio Verde, comecei a trabalhar com meu pai na fazenda. Mas aí eu vi que não ia ser minha praia, sabe? Eu não estava agregando, eu contei a quantidade de irmão que eu tinha, sabe? E só falei assim, sabe uma coisa? Eu vou cuidar da vida. E aí Deus me iluminou que tinha a cooperativa comigo, que até hoje está entre as 5 maiores cooperativas do Brasil. Foi uma das poucas que subsistiram no Centro-Oeste brasileiro. Aliás, ela trouxe a primeira indústria de esmagamento de soja para o Centro-Oeste. Tá? E aí eu tive o privilégio de estar numa festa com o presidente da Comigo, que era o Paulo Roberto Cunha, que foi uma pessoa, um nome de referência no Estado, foi deputado federal, foi prefeito, né? Mas ele foi fundador da Comigo. E nessa festa lá eu dei uma mexidinha, né? Ele falou, não, eu te recebo lá. Aí eu fui pedir emprego e tive a felicidade de estar abrindo uma vaga e de começar minha vida profissional em 84, né? Recém-formado, como agrônomo da Comigo. Que legal. Foi fundado em 75. Então estava assim,
criança Começando. ainda, Começando. mas já explodindo em armazéns, em outras cidades, né? Então isso foi um privilégio muito grande. E eu fiquei na cooperativa durante 12 anos. Galguei várias funções lá, até chegar no último degrau que eu poderia ir, né, que era na superintendência, né, que envolvia toda a área técnica, veterinária, agronomia, reflorestamento. Foi sua grande escola. E produção de sementes, né? Que aí esse virou talvez um dos indícios para mim começar o meu negócio, tá? Que era no segundo ano eu já fui promovido a gerente da área de sementes e eu comigo então fazia semente de soja e arroz. E aí começou esse relacionamento com semente de soja, que acabou virando uma expertise e uma paixão, né? Então eu tive essa trajetória na Comigo que foi muito rica em todos os aspectos, relacionamento, aprendizado, né? Mas eu confesso para vocês que eu era tão feliz de trabalhar na Comigo que eu não pensava em ter meu negócio. Mesmo? Não pensava. Estava satisfeito ali, eu né? tinha um bom salário, era suficiente para manter minha família, meus filhos em escola particular, minha esposa é dentista, já ajudava também no orçamento, né? Então eu estava muito feliz do que eu fazia. Aí um belo dia aparece um cara num evento aqui em Goiânia, falou, e o cara ele é fornecedor da Comigo de sementes, falou, cara, tô querendo abrir uma loja em Rio Verde. Você quer ser meu sócio? Aí eu, Olha, a sabe aquele oportunidade negócio? bateu à Pegou sua de- porta, caiu de literalmente. surpresa ali. Os mais velhos falam que é o cavalo arriado, né? Mas diz que ele passa só uma vez, sabe? E seguramente foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas a Eu sorte é o... estava num patamar profissional, eu me reportava aos diretores da empresa. Eu tinha todo um staff na época, mais de 400 pessoas ligadas à minha área. E eu adorava o que eu fazia. Aí ter meu negócio, né? Eu já plantava um pouquinho, meu sogro tinha uma chacrinha lá, eu plantava 40 hectares lá, irriguei, né? Pouquinho, mas bem tocado. E beleza, né? E aí comecei a pensar naquilo, né? Mas o cara não me deu prazo. Falou, ó, tamo lá, tamo indo pra lá. Falei, vou ter meu negócio, sabe? Vambora. Aí a gente marcou uma segunda conversa, você tava falando sério? Você tava bebendo cerveja, né? Falei, tô abrindo sério. E aí falei, pô, troquei uma ideia com meu pai. Aí meu pai, que coração tá falando? Tá pedindo. Eu falei, então, Desafio. segue em frente. E o coração pediu, né? E realmente foi a grande oportunidade da minha vida. E você Eu abracei. imaginou, nesse momento que você decidiu ser sócio dessa pessoa que te convidou, você imaginou que vocês poderiam chegar onde vocês chegaram? Nem nos mais belos e dourados sonhos. Esse cara é o Everaldo que nós estamos falando? Não, esse cara chama Wellington Vieira Pereira, ele é mineiro e ele formou com o Everaldo. Ah, Tá? E eles tinham aberto essa loja, ele era sócio do João Gilioli, que foi um melhorista da Embrapa, ele era sócio do... É interessante contar esse fato aí. Do Francisco Teresava, que era FT Sementes, lá do Paraná. E ele saiu da Embrapa também para um desafio, para vir desenvolver materiais de soja no Cerrado. E não tinha lei de proteção. E eu comecei a conhecer esse cara, que até hoje é meu amigo e é meu sócio no outro negócio, tá? E ele era só, e eles abriram, ó, já temos semente de soja, vamos vender o resto dos insumos. E abriram até que água em Cristalina, primeiro em Brasília, aí depois abriram uma loja em Cristalina, sabe? isso foi Aí, que ano, Toninho? Isso foi em 96. O Danilinho já tinha nascido, já tava... tava já. com 6 aninhos. ali, Era um já. menininho já de 6 anos. Dá E aí trabalho. começou a história. Aí tomar a decisão, eu saí para ganhar 1/3 do que eu ganhava, né, comigo. Mas aí, como eu ia ser sócio, não tinha imposto de renda, sabe? Eu fiz umas coisas, não, dá para manter os barrigudinhos, né? Pelo menos até virar, né? E a motivação da vida são os desafios, né, Lara? Sim. Sempre. E aí eu abracei essa causa, abri uma loja num prédio alugado em Rio Verde, e eles mandavam as sementes para a gente vender na região, aí logo eu peguei algumas companhias, tinha muita amizade, né? Comecei com a Grosseries, naquela época, antes dela ser vendida para Monsanto. Então essa relação era antiga, então. Peguei, faz as contas aí. A Cenamid, que na época era uma das maiores empresas de defensivos americana. E aí a coisa deslanchou, né? E acabou sendo uma história de 24 anos, que terminou ano passado. De muito sucesso. Terminou não, você só passou para frente. A história da Tec Agro. Tem um grande influenciador que eu sigo, que é o Flávio Augusto, que ele fala que as empresas nasceram para serem vendidas, né, Toninho? Então eu acho que você cumpriu muito bem o papel, né? Na verdade, quando você falou do Everaldo, a outra grande sorte que eu tive foi de que o Everaldo, no começo, era para ser o gerente, porque ele era
eu já trabalhava com a Tec Agro vendendo semente lá. E eu mal conhecia o Everaldo. Porque ele ia lá na Comigo, deixava o pedido e sumia, sabe? E aí, o Everaldo, vamos pôr ele de gerente. E depois, quando a gente foi conversar, eu falei assim, vamos pôr o Everaldo de sócio? Que ele vai te ajudar, tá? E eu topei. Eu ia perder meu percentual, mas eu ganhei, além de um grande amigo, um cara excepcional e um grande profissional. Inteligentíssimo. Que foi substancial e fundamental em todo o crescimento do nosso negócio. Então, aí foi sorte. A gente foi tomar a decisão de colocar ele como sócio e de ter ajudado nessa história aí. Não, isso não é sorte, importante. Não. Isso aí já estava escrito. Vocês atraíram isso para vocês. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E nesses 24 anos de empresa, quais foram os maiores desafios, assim, que você falou assim, eu acho que teve algum momento que você falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. Chega, você pensou em desistir e falou assim, não quero mais, ou você nunca duvidou do negócio? Não, eu tenho um defeito de genética que eu sou muito otimista. Mas, na verdade, Lara, agora que vocês estão nesse projeto aí, o agronegócio, os desafios são permanentes, sabe? Primeiro porque é uma atividade que depende do clima. Isso aí não depende da gente, é de Deus, né? Então, assim, você tem que trabalhar e se preparar para enfrentar primeiro esse grande desafio, que são os climáticos. E, a partir daí, a gente procurou estruturar uma empresa, paralelamente, eu e o Everaldo, começamos um projeto agrícola, eu já era agricultor, pequeno, aí o Everaldo tinha umas reservinhas, quer ser meu sócio, a gente começou a plantar juntos também. Compramos um tratorzinho maior lá e começamos na época com 300 hectares. Isso era paralelo ao negócio. E aí a loja começou a vender muito bem sementes, né? E ao longo desse período a gente passou por tempestades, né? Mas assim, a convicção era tanta de que a gente fazendo a coisa certa. Eu acho que na vida, sempre que você faz o certo, a recompensa vem. Sim. Primeiro que em qualquer atividade comercial ou industrial, o grande segredo é a satisfação do cliente. E a gente pôs isso na cabeça, sabe? O que a gente começou? Vamos abordar o cliente na fazenda. Vamos entender a necessidade dele. O que ele precisa e onde a gente pode ajudar. Aí a premissa básica foi... nós estamos com a região do Geoeconômico de Brasília, Cristalina, Formosa ali, é uma região espetacular para semente de soja, principalmente pela altitude lá. Então a semente que a gente começou a trazer, ela já tinha um patamar produzida pelo Gilioli e pelo Wellington lá, de altíssima qualidade. Com isso, a gente começou já dando um tiro certeiro no mercado. O produtor comprava a nossa semente, que era mais cara, mas viu o resultado. E isso aí foi determinante para 3 anos depois, esse mesmo cara, o Wellington, veio com mais 2 pessoas que a gente não conhecia, vamos abrir uma sementeira em Rio Verde. As variedades estavam ficando diferentes, né? E vamos aqui porque está crescendo muito. E aí surgiu a Sementes Goiás, sabe? Que essa foi realmente uma tacada certeira, sabe? A gente começou um projeto, um dia nós vamos fazer 100 mil sacos de sementes aqui. E a gente entregou a empresa o ano passado, produzindo 1.100.000 sacos, que equivale a 25% do market share de Goiás. Gigantesco. Então a gente fazia 25% das áreas de Goiás, que dá 4 milhões de hectares. É muita coisa. Então, assim, nem no sonho a gente imaginava que isso pudesse acontecer. Aí veio a Sementes Goiás e a gente era agricultor. Aí nós fomos atrás de alguns clientes para produzir semente para nós, fazia semente da Sementes Goiás e vendia nas lojas. Isso já foi um diferencial, porque as outras empresas de sementes era o fazendeiro que fazia semente e acessava o mercado. A gente fazia tudo. Então, o cliente que comprava da gente, não, eu sei onde eu vou reclamar, eu sei onde ela é produzida. Isso passou, o Pedro trabalhou conosco, ele sabe os critérios que a gente tinha de qualidade, e a consequência desse trabalho foi a credibilidade. Sim. Certo? Que ela é fundamental Referência. em qualquer atividade do mundo. O médico, ele passa a ser... Quando o quê? Quando o paciente vai e fala bem dele. Né? E o nosso paciente era o produtor rural. Então, o segredo foi entender o negócio dele e acrescentar com tecnologia, só trabalhando com empresas de ponta, com empresas idôneas, né? E sempre fazendo a coisa certa. Então, Toninho, eu estou vendo aqui que você já acabou de revelar o seu segundo segredo. O primeiro segredo seu, acho que sempre foi o amor em tudo que você fez na sua vida. E o segundo segredo, que você sempre tratou seus clientes
como igual, como parceiros. Você vive os dois lados da mesma moeda. Então, vendo você contar a sua história, você sempre teve lado a lado com seus clientes ali, tipo assim, eu estou aqui para o que der e vier. Esse também, sem dúvida nenhuma, foi um grande diferencial da sua empresa, porque a gente está acostumado a ver as empresas, elas simplesmente entregam. E o que vai acontecer, isso é um problema seu. E você, de maneira diferente, falou assim, não, isso é um problema nosso. Eu te entrego, mas o problema é nosso. O que eu posso te ajudar? Então, esse é o seu segundo segredo. Eu quero descobrir mais segredos aqui, viu? Eu acho que você tem um dom de descobrir segredos. Né? Isso é perigoso. Mas, na verdade, você foi num ponto muito legal e muito importante realmente, porque pelo fato da gente ser agricultor, eu e o Everaldo, né, e meus sócios na época lá também, a gente sabia onde estava a dor. Então, o que é a dor do produtor rural? É quando você compra um insumo que não satisfaz a sua necessidade. Quando você compra uma semente que não germina. Porque onde começa a lavoura? Na semente. Sabe? Se você perde uma planta, a replanta é sempre ruim. Sabe? Então a gente já foi no item principal dos insumos, que é a semente. E a gente sabia onde estava a dor. O produto tinha que funcionar, a gente tinha que dar pós-venda, estar dentro do negócio dele. Se não germinasse algum problema, você tinha que estar junto. Então, pelo fato da gente ser produtor, sem dúvida alguma, isso ajudou muito. Agora, um outro item dentro desse quesito foi essa palavra também em relação aos colaboradores. O Grupo Tec Agro só chegou onde chegou porque ao longo dessa história a gente foi selecionando pessoas que compraram a ideia. Né? Nós fomos formando um grupo de gestores que compraram a ideia. E a gente sabia repartir resultados. E além disso, de valorizar essas pessoas, de preparar essas pessoas. Então nós chegamos a ter 550 funcionários. Dorme com 550 funcionários para você pagar no final do mês. Mas a convicção era tão grande, né, de que o negócio estava indo bem, e aí o segredo era o quê? O outro, investir nessas pessoas, para que elas entendessem que o segredo era tratar bem o cliente, ir atrás dele. O foco muito grande também na gestão. Eu acho que isso daí, se uma das coisas que eu aprendi na minha vida, qualquer negócio, inclusive na sua casa, sabe? Faz um trabalho de governança na sua casa, todo mundo. E, primeiro, gasta o que pode gastar, faz os projetos, tem os sonhos, mas realiza se puder, sabe? Faz orçamento e controla. Na nossa empresa, nós começamos a investir em governança, sabe? A parte tributária e fiscal, até imposto para pagar, não interessa, tem que pagar. Tem que pagar. Salário, tem que pagar, remunerar bem as pessoas e repartir resultado. Aí a gente começou... Essa é outra chave, repartir resultado. O cara tinha a motivação do vendedor. Ele tinha comissão no que ele vendia. Tony, mérito no que ele vendia. Você passou um insight muito importante agora, né? Que empresas são feitas de pessoas, né? A gente tem aí tecnologias de ponta, comunicação via satélite, aí chegando no sistema autônomo, mas se não tiver a turma bem alinhada, bem preparada, com um propósito, de fato, o resultado não chega, né? E até vou entrar num assunto que acho que talvez... Foi um período difícil, mas eu acho que para todo mundo, na época, né, que foi a questão, por exemplo, da ferrugem asiática, né, Tony, no ano de 2007 para 2008, que foi um período delicado, né, e que eu trabalhei, né, com a Tec Agro durante um tempo, e as histórias que eu escuto daquela época é justamente que a Tec Agro foi muito humana, que ela conseguiu conduzir muito bem aquela situação, e muitos produtores conseguiram passar por cima, né, Toninho, desse desafio nessa época, né? Voltando até a pergunta da Lara em relação aos desafios, um deles foi essa questão das doenças que apareciam. Na minha época de comigo mesmo, pra você ter uma ideia, a gente investiu num híbrido de milho e a Comigo saiu vendendo, 20 vendedores, vendendo um absurdo de milho. Nossa. Tá. O que aconteceu? Entrou uma raça de uma doença que não tinha no Brasil. Caramba. E arrebentou esse milho. Nossa. Cara, aí é comigo. Quebra geral de safra. Sabe, e tal. Depois da Tec Agro, na verdade, no ano de 2003, houve uma quebradeira geral no Brasil por condições climáticas. E teve o cancro da haste também. Verdade. Nesse período. Aí o que aconteceu? A distribuição ela é uma repassadora de crédito. Eu compro da sua indústria, compro aquilo ali e revendo para o meu cliente. Nós estamos no meio do sanduíche. E avaliza, né, o cliente, Se o meu né? cliente dá um produto, ele não me paga. E eu não tenho como te pagar. Aí nós ficamos numa sinuca. E, na verdade, o setor de distribuição no Brasil, por muitos anos, ele era muito... Ele era desacreditado, na verdade. Os grandes bancos não investiam em função do risco. Sim. Até isso reverter, e o produtor rural também, porque ele dava calote também.
sabe? Muitas vezes aproveitava de um problema e não pagava a conta. A repercussão disso era muito ruim em termos de credibilidade. Aí a gente começou a quebrar isso. E nesse ano, quase que a gente, sabe, o setor. E o próprio grupo entrou em dificuldade. Tinha o Wellington mesmo, eles foram para Uberlândia e a coisa lá acabou, infelizmente, não dando muito certo. E eu, mas o Everaldo, pela credibilidade que a gente tinha, a gente começou a negociar com o cliente, chamou o fornecedor, pegamos esse trator aqui, pegamos essa plantadeira, tá aqui. Aí a gente começou a negociar e aí nessa época o ex-grupo se dissolveu. Um sócio foi para Luiz Eduardo Magalhães, ficou por lá, a região de Uberlândia fechou. Então foi um marco na história da empresa. Foi. E aí ficamos nós compramos a participação do outro sócio, ficamos eu e o Everaldo, com foco total no negócio. O resultado que dava investindo no negócio. Aí a coisa, depois de 2003, dessa crise, foi um aprendizado. Aí a gente investiu mais em controladoria, na parte tributária e no atendimento do cliente. E aí enfiamos a cara na Siemens Goiás, né, que viu que o negócio era semente. Primeiro, porque aí começou a entrar as grandes tecnologias, aí caiu a ficha. Está vindo tudo dentro da semente. Né? A tal da biotecnologia. Biotecnologia. E aí a gente investiu muito pesado e a Siemens Goiás explodiu de 100 e poucos mil sacos. Lembra que eu te falei que o sonho era 100 mil? Na hora que a gente acordou, estava produzindo 600 mil sacos de soja. Olha só. Em 3 anos. E aí deu no que deu. Né? A empresa, no final, estava com 8 lojas, todas no sul e no sudoeste de Goiás, né? Já com planos de expansão. A Siemens Goiás foi premiada, inclusive, 3 vezes como a melhor empresa de semente do Brasil, Sim. pela revista Globo Rural. Isso para nós era... Estava lá em São Paulo recebendo a premiação. 20 setores do agronegócio. Né? Bung, Cargill, multinacionais e os Goianim de Rio Verde. Lá no recebendo meio, lá. com muito orgulho. Aí ficava grande. Você acha, então, Toninho, que de 96 até o ano passado, quando a empresa foi vendida, esse foi o momento mais difícil que vocês ultrapassaram? Engrossou o couro, né? Foi o momento mais triste, em assim, que a termos de empresa... tipo assim, esse foi o momento mais triste, mais difícil, tenso. mais desafiador. Não, eu gosto da palavra desafiador. Desafiador. Porque a gente tinha um big de um problema, a gente estava devendo, mas tinha para receber. Aí a gente achou um caminho, a gente tinha muita credibilidade, porque a gente sempre honrou os compromissos, e as empresas resolveram nos dar uma oportunidade, prorrogou, e da forma que elas prorrogaram, a gente prorrogou para os clientes. E logo, né, Vocês vinha a tempestade, mas vem a bonança. E aí veio uma safra boa, a gente começou a receber, e aí a coisa... Mas eu não acho que foi sofrido, sabe, Lara? Foi um grande desafio, e a partir de então, o setor do agronegócio, da distribuição, melhorou muito, profissionalizou. A indústria caiu a ficha que eles estavam trabalhando errado, eles estavam dando muito crédito, sem critério. Então, profissionalizou. Eles começaram a segmentar a distribuição. Não, até que a água é boa, vou dar crédito e um preço diferenciado para ela. Aí tinha a média e tinha a ruim. Os incompetentes foram saindo, em toda atividade assim, e os grandes foram crescendo. Os melhores, né, que se profissionalizaram, foram crescendo. Foi realmente um ano, um divisor de águas na nossa história da empresa. E disso tudo, desses anos todos, qual foi a história, assim, uma das, porque 24 anos de empresa, 24. é uma vida. Sim. Então eu imagino que vocês devem ter 1 milhão de histórias para contar para a gente. Mas qual foi uma que te chamou a atenção, assim, que você falou assim, nossa, eu contribuí para a vida dessa pessoa de maneira diferente, ou desse produtor? Teve alguma história assim marcante que você traz até hoje na sua vida, ou de um agradecimento? Teve alguma coisa assim, sei lá, às vezes você ganhou um boi, alguma coisa assim que te comoveu e que você lembra nessa sua história aí de 24 anos? Ô Pedro, para essa pergunta você tinha que ter me preparado, sabe? Eu até penso, uma hora de... Vai começando a sobrar um pouquinho de tempo, né? De começar a escrever, porque... Dá um livro, né? Dá um livro. Agora, 37 anos de vida profissional, então, assim... Tem coisa demais para contar, né, Lara? Sim. Não, e o que eu achei interessante na sua história, na sua biografia, um pouquinho que eu li, porque a internet tem muita informação, mas não tem tanta informação assim. As pessoas se referem a você com muita gratidão.
com muito respeito e sempre usam a palavra confiança. Você é uma pessoa que inspira confiança. Então, eu imagino que de história linda na sua vida, você deve estar repleto de pessoas gratas e que, de alguma maneira, marcaram a sua vida. Eu sei que essa pergunta foi meio assim de supetão, mas as mulheres são mais sensíveis, então a gente gosta de tocar nesses assuntos. Ainda bem que são assim. Essa eu vou falar, Lara. Assim, meu pai, as pessoas têm isso realmente por ele, porque ele dá oportunidade para as pessoas para elas crescerem, né? Então, assim, a TecAgro, eu acompanhei o crescimento, a pessoa começava ali de recepcionista e ela ia galgando os passos dentro da empresa. Né? Ela ia conquistando sonhos, porque todo mundo que está dentro de uma empresa quer crescer na empresa. E a TecAgro, através dele, do Everaldo, proporcionou isso para muita gente, né? E meu pai, realmente, a gente teve até um evento 2 semanas atrás, né, pai, de abertura de plantio que a gente sempre faz, e tinha uma ex-colaboradora lá, nossa, que falou que meu pai, muitas pessoas agradecem ele porque ele sabe ajudar, ele não precisa ficar fazendo propaganda disso, mas as pessoas reconhecem isso nele e eu sou, né, suspeito para falar, mas eu acompanhei muita gente que ele ajudou. Danilo, já que você, enquanto o Toninho lembra de mais alguma história, eu quero que você conta também como é que foi o seu início na participação na TecAgro, que a gente estava conversando ali nos bastidores, você estava contando que primeiro seu pai falou assim, não, peraí que você tem que entender de onde que as coisas vêm primeiro, para depois você, de fato, colocar a mão na massa aqui, né? Então eu quero que você conta pra gente, assim, como é que foi? Você chegou no seu pai também e falou assim, pai, eu tô casando, eu quero trabalhar com o senhor, como é que foi essa história aí? Então, quando eu tava formando, até o Márcio se conheceu. O Márcio, ele inclusive, eu vou mandar um abraço para ele e eu quero convidar ele para vir aqui para contar a história dele também. O Marção cresceu junto com a empresa aí, né? Então, ele me convidou na época para ser assistente técnico de semente de milho na época. Eu tava formando em agosto, né? A gente formou em agosto. E aí, Márcio, beleza, obrigado pela oportunidade. Tô formando em agosto e em setembro eu começo. Beleza. E aí, na época, saiu um funcionário da fazenda, né? Meu pai tinha paralelo ao negócio com o Everaldo. E meu pai falou, abriu a vaga lá, eu acho que vai ser mais interessante para você na fazenda, para você sujar a botina, aprender de onde vem tudo. A lida. E aí eu fiquei meio indeciso, até cheguei no Márcio, surgiu essa oportunidade na fazenda. Ele, não, beleza então, acho que se é o que seu coração tá pedindo, e realmente, meu coração pediu, até mesmo porque eu não tinha bagagem, experiência para isso. Eu também não tinha muita vontade de ir para o meio comercial. Por quê? Eu perguntava, eu sou filho do dono da empresa. Se eu for um bom vendedor, show de bola. E se eu for um ruim? Entendeu? Então eu tinha pressão, isso comigo, uma pressão e tal. E aí eu fui para a fazenda. Fiquei 4 anos na fazenda, 2P agrícola, né? E quando eu casei, né, em 2017, meu pai chegou, agora eu quero que você vá para Sementes Goiás, para conhecer um pouco da indústria e tal. Aí me desliguei da fazenda. 4 anos foi uma boa escola. Foi uma boa escola. Agora pode vir. Aprendi bastante lá, né? Tinha um superior a mim, então eu não falava direto com meu pai. Na época era com o Elmar, acho que você conheceu ele. Levei muito rala dele. E aí cresci, cara. Gostei muito do que eu fazia, né? Realmente eu via, né? Você plantar uma semente, você preparar uma terra e ver aquilo germinar e dar frutos e, né, distribuir realmente, que é uma atividade, a sojicultura, ela distribui as rendas, né? Ela emprega muitas pessoas, ela não concentra. E aí, logo eu fui para Sementes Goiás. Trabalhei com o Luiz Salomão, que é Isso era que ano, Danilo? Isso foi em 2017, 2017. né? Eu fui para Sementes Goiás. Fiquei quase 2 anos nas Sementes Goiás com o Luiz Salomão, que foi outro grande professor para mim, né? E aprendi bastante na indústria, né? Cara, muitos desafios, né? Questão burocrática de semente, muita coisa. Realmente, como funciona a sementeira. E peguei ela em franco crescimento, né? Em 2019, aí eu me desliguei da empresa porque a gente começou a investir mais no Tocantins, no estado, né? E meu pai comprou uma fazenda e falou, essa fazenda não vai dar para arrendar não, tem que trabalhar nela. E o negócio estava andando também, né? Da venda. Da venda já estava andando. Então, começou que ano essa proposta da compra da TecAgro? Essa é uma historinha legal também. Eu quero saber dessa historinha também. Eu estava esperando, eu estava enrolando. Mentira, eu estava enrolando nada. Eu estava querendo saber um pouco mais da história de vocês. Né? A gente não tá nem... Essa era a pergunta que eu estava doida para fazer. Quando que começou esse namoro aí da Nutrien atrás de vocês? Já teve outras propostas antes dessa ou não? Nunca teve? Não,
Não quer, Geraldani, terminar só um pouquinho? Sim. Termina, pode terminar. Não, aí assim, a partir desse momento de 2019, que eu fui pro Tocantins para abrir uma fazenda. Fazenda Limatã. Que a gente comprou ela e ela tava 3 anos parada, né? Ela já tinha sido agricultura, mas estava 3 anos parada. E aí meu pai falou, não, vamos investir, vamos fazer o trem direito, porque Começaram a tendência... do zero, praticamente. Do zero. Até a tendência é que o negócio saia e a gente vai investir lá, entendeu? E aí, desse momento, eu saí, né, da Foi empresa. estratégico. Fiquei durante 8 anos, 6 anos no Grupo Tec Agro, né? Trabalhando na fazenda e depois na Sementes Goiás. Então, foi um aprendizado, foi a minha grande escola, assim como a Comigo foi pro meu pai. E agora estamos no nosso projeto. Aí agora ele fala aí da venda, que começou, acho que em 2017, né? O assédio, né? Peraí, enquanto isso agora, Danilo, aí agora você tá à frente do projeto lá no Tocantins. Isso, aí agora, depois da venda da empresa, né? A gente concentrou os negócios no estado do Tocantins, a gente planta em Rio Verde também, né? E abrimos a PM Agro, que eu tô aqui, que é a nossa empresa familiar, nosso grupo familiar, né? No qual eu sou gestor junto com meu pai, né? Ele é o presidente. Ele é seu chefe. A hierarquia a hierarquia. Sou sócio. A hierarquia ela existe também, né? Porque eu aprendo todo dia com ele. E minha irmã tá no negócio também. Minha irmã é a nossa financeira, né? Nossa gestora financeira. Então, hoje a gente está nesse projeto familiar de agricultura e pecuária, né? É o que eu estou me dedicando hoje, meu pai também. Ele fala que ficou desempregado, mas... Não consegue viver longe do campo. Mas, Pedro, não é Tocantins, é Goiás, a gente continua com as duas operações. Em Rio Verde, né? E no Tocantins, que vai ter um viés de crescimento maior, assim, pela quantidade de área que tem lá, e porque na região nossa não dá para crescer expandir mais muito, né? Ficou caro demais lá, né, Toninho? Acho que tá o alqueiro mais caro do Brasil, se brincar lá, não tá não? Já equiparou com o Mato Grosso ali, Sorriso... porque o problema é que a soja dobrou de preço e o indexador da terra é a soja. É a soja. Lá ainda é reais. Então melhora um pouco. Melhora um pouco. E agora, eu quero saber da história dessa venda. Como é que começou esse contato da empresa atrás de vocês? Quando você foi procurado, o que você sentiu? Eu falei, Deus me livre, não vou vender isso aqui de jeito nenhum. Eu falei assim, mas quem minha sabe? Filhinha, vamos conversar. Né? Empresa, porque eu imagino que tem um amor envolvido aí, assim, né, de ser... Não tem como você não se apegar. Né? Quando você fala assim, gente, os meus clientes, a minha carteira de clientes, as pessoas que estão ali do meu lado, os meus amigos, vou entregar de mão beijadas. Será que eles vão dar continuidade ao meu trabalho? Teve toda essa preocupação ou você simplesmente pensou no negócio, falou, não, isso aqui é mais um negócio e bola para frente? Abra seu coração, Toninho. Ele está sempre aberto. Na verdade, as coisas que acontecem na sua vida, né? Assim como eu te falei para vocês que quando eu estava na Comigo, eu estava tão feliz com o que eu fazia que eu não pensava em ter meu negócio. Sim. Aconteceu. E na Tec Agro foi exatamente a mesma coisa. A gente tava, a empresa bombando, crescendo. 2 dígitos por ano crescendo. Um tipo de gestores, sabe, que deixava mais leve a coisa, porque eu e o Everaldo sempre tivemos o viés de decisões compartilhadas. Eu acho que a maneira de você errar menos talvez seja esse outro segredo. Nossa, vocês estão anotando aí, né, gente? Vocês estão anotando aí. Anota aí. O segredo do sucesso. E eu estou fazendo isso agora na nossa empresa familiar, sabe? Esse aqui começa a brigar comigo e fala, as nossas decisões nunca vai ter consenso. É a maioria. E a gente fez assim no grupo, sabe? Então estava tão, sabe? Apesar de que estava grande demais, sabe? Começando a... E aí a gente foi abordado por um amigo de Uberlândia, não tem problema nenhum divulgar o nome dele, ele é muito conhecido no Brasil inteiro, que é o Anderson Galvão. Ele é proprietário da Celeris, que é uma empresa de análise de mercado e atua em outras áreas também. E ele nos fez uma visita e falou, olha, tem gente grande querendo conhecer o negócio de vocês. Olha. Aí eu falei assim, mas conhecer para quê? Para comprar, ou para ser sócia, ou para investir. Aí bateu um frio na barriga. Isso que eu falei, o coração ficou de que jeito? Assim como eu pensava em não sair da Comigo, eu não pensava naquele momento, vender. Então, isso foi em 2017. Aí vem aquela questão, aproximadamente. Isso aí, talvez até... por aí. 2017, foi um processo de mais ou menos 4 anos. Aí o Everaldo falou, mas como é que é isso? Não, é assim, tal. Aí,
Não vejo problema nenhum de Vamos escutar, receber né? essas pessoas, até para entender como é que é isso, né? E aí começou uma história longa de aprendizado, de erros, né? Aí nesse primeiro momento já veio uma grande empresa que a gente chama de mercado mesmo, empresa comercial do Reino Unido, sabe? Gigante, né? E que queria vir para a América do Sul. Ia descendo o Brasil, eles tinham visto falar sobre a gente através das multinacionais que eram as mesmas que atendiam eles, né? Quem quer no Brasil, tal lá, indicar a gente. Aí eles queriam nos conhecer. E mais 2 fundos de equity, que esses fundos de investimento, que hoje, inclusive, estão muito fortes no mercado. Um deles é o Aqua, né, que é da Rural Brasil e outras empresas que eles compraram. E o outro é o Pátria, que hoje é a Lavoro, que é uma das maiores vendas do Brasil. Na época, foram esses fundos, não esse que eu estou falando, que um era um fundo americano, e vinha, só que eles queriam essa empresa do Reino Unido, não. Mas o fundo, ele quer vir e para ele investir, comprar o controle, 51%, e você continuar na gestão do negócio. E aí você participa do crescimento. Eles não são bobos nem nada, porque a expertise é toda sua. Mas é a estratégia deles, né? É Sim. uma estratégia diferente, né? E aí como é que funciona a coisa? Aí vieram, nos visitaram, beleza. Aí eu falei, os caras querem continuar a conversa. Mas o que é continuar a conversa? Quer saber quanto vocês querem o negócio. Valuation. Sim. Aí tem uma palavra que o mercado conhece bastante, chama teaser. Aí o Anderson pegou e fez que é o levantamento assim, grosseiro do grupo. Resumo do negócio. Quantas lojas, o que fatura, quantos clientes ativos, tal, lá, e manda para os caras. Os big numbers do negócio. Exatamente. Aí, beleza. 2 semanas, 3 propostas. Caramba. Que isso? E o coração nessa hora? Você estava assim, vendo, não vendo, ou você já estava certo que ia vender? Não. A gente queria saber como é que é isso aí. Queria só entender saber, assim, o processo. Quanto que vale? Cara, você tem um Fusca velho, vê um cara que te faz uma proposta, eu quero saber quanto que esse bichinho vale, né? E foi assim, aí a gente assustou, peraí. O negócio aqui tá sério. Vamos respirar. A nossa fama tá boa. Nossa competência. E aí, esses gringos lá da Irlanda, mas eles já tinham migrado para Inglaterra, para Romênia, para Polônia. Aí, assim, a gente gostou mais da ideia, sabe, pelo número lá. Aí os caras vieram de novo, era um deles que vinham, né? E eu falei, beleza, podemos conversar, mas a gente queria conhecer o negócio de vocês lá, como é que era. Aí, vou ver isso daí, né? E aí foi excelente, porque eu não conhecia Londres. Vou dar uma volta. Foi uma ótima E eu oportunidade. adoro viajar. Aí no outro já vi a passagem, nos receberam lá, sabe? Tivemos na Irlanda, tivemos na Inglaterra, ficamos assustados com a dimensão do negócio, né? E voltamos bem emocionados. Mas aí a gente deu um break e falou assim, aquele valor é isso mesmo, sabe? Porque não era muito a expertise da Celeris, o M&A, que é esse processo de venda. Aí, Sandro, a gente vai, nós vamos aguardar, e aí nós fomos para São Paulo. Hein, Toninho? Atrás de uma empresa com expertise em M&A, que é o termo que usa. Uma consultoria. De fusões e aquisições. Sim, certo? que pudesse E aí, avaliar de maneira exatamente. Aí nós fomos para São Paulo. mais concreta. Isso aí você já estava com 20 anos, mais de 20 anos de empresa, né? A empresa já estava andando. E aí eu imagino, por exemplo, que eu falo que seria a mentalidade que eu teria numa situação dessa. Porque você olhou assim, cara, se em 20 anos eu construí isso aqui, em mais 10 anos eu consigo chegar em tal número. Então, assim, eu acho que você projecionar esse valuation para tentar entender um valor de venda é muito complicado, né, Toninho? Muito mais do que você imagina, né? E aí, na verdade, agora nós vamos... A base será o quê? Entender que realmente esse negócio nós vale. Né? Exatamente. E aí a gente teve a feliz ideia de ir para São Paulo. Nós já éramos auditados pela KPMG, que é uma das maiores empresas, uma das top 4 do mundo. Independente. Em auditoria, né, em consultorias também. E o cara de Goiânia, que nos atendia, falou, a KPMG tem um time de M&A. Que pode ajudar vocês. Que só mexe com isso, os caras. Aí nós fomos para lá, só que aí nós visitamos o Banco do Brasil, nós fomos no Rabobank, nós fomos no Santander, sabe? E aí a gente optou, né, por fazer esse trabalho, contratamos a KPMG para fazer o valuation do negócio. Aí eles vieram e o número saiu muito diferente
da primeira avaliação. Saiu. Aí a gente Muito a Opa. mais. ficou, pô, agora... Você tava falando assim, não, meu negocinho aqui em Rio Verde. Aí, de repente, tomou uma proporção que você não Aí, tinha assim, essa noção, você não tinha essa entrava na ideia. cabeça aquilo lá. Só que aí os fundos recuaram um pouco e os gringos, sabe, quiseram assim, questionar muito aquele valor, o primeiro valor não era isso, o que vocês fizeram? Tá, só para eu entender, do primeiro valor, não precisa falar de números, mas do primeiro pro valor que o pessoal... Mais que dobrou. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Aí os gringos arrepiaram, porque acho que eles queriam comprar uma coisa barata no Sim, Brasil. eles A acharam uma empresa, ótima né? oportunidade na cabeça e deles. o Everaldo, assim, retraído, porque a empresa estava num momento muito importante, Meu sabe? pai, a empresa na época também não estava preparada para ser vendida na época. Por quê? Tinha coisas particulares, por exemplo, o escritório da fazenda era dentro da empresa. Tinha várias coisas que tinham que melhorar para outras pessoas, né, Pra futuros poderem- compradores não Entendi. depreciarem o Para ter negócio. essa sucessão, para É você isso. poder passar de maneira tranquila. Isso. Isso aí foi fato também. Mas, na verdade, aí eles vieram de novo e fizeram uma proposta lá que a gente estranhou, não gostamos da abordagem, a gente falou assim, Deixaram quieto. aí nós resolvemos polidamente, vamos continuar só amigo. Boa. Não temos interesse mais de... Mesmo porque você estava quietinho, trabalhando, vocês estavam executando o Empresa trabalho de crescendo. vocês. Outra coisa que foi substancial no sucesso do negócio foi que ao longo de todo esse processo, a gente nunca tirou o foco do negócio. Nós elencamos umas pessoas para cuidar disso para a gente, inclusive com consultorias de São Paulo, e o negócio humano, crescendo, sabe? Isso foi muito importante. Aí a gente literalmente recuou, respiramos, e aí 6 meses depois a gente disse, Everaldo, voltando aqui ao começo da sua pergunta, a vida da gente tem as etapas. E caiu a ficha que a nível mundial, o que está acontecendo? As grandes empresas, até porque essa quantidade de gente tem para alimentar, os grandes conglomerados estão vindo para cá. Sim. Todo mundo vindo pra cá. A Sumitomo, que tem, na hora que a gente foi conversar com eles, 400 e tantas empresas no mundo. Nossa. Tinha comprado a Agroamazônia no Tocantins. Que também está expandindo no Mato forte, Grosso. né? Estão investindo muito. Mitsubishi tinha entrado no Brasil também, né, comprando empresas. Pô, a gente vai ficar competindo com esse tipo de empresa? Ah, essa foi uma Então, preocupação. se de repente você tá protagonista, você ia virar coadjuvante. Ia ser engolido pelo mercado. Perfeito. E aí vem a fase da vida que você tá, a correria, e fala, pô, mas sabe, em 24 anos, esse negócio que valia isso, vale isso, aí, pô, vou para novos projetos. Aham. Né? E aí a gente começou, não, nós queremos isso. E o Everaldo, apesar de ser 10 anos mais novo que eu, ele também, é isso que você quer? Então tá bom. Então agora nós vamos para São Paulo de novo. E aí Boa. vocês Isso, foram. quase um ano depois, fomos desses mesmos bancos, e aí nós optamos pelo Banco Itaú. Até pela quantidade de negócios, né, que eles fazem no... Nem não perguntei para vocês se tem preocupação com nomes estranhos. Não, tem Nem não. não tem autorização dessas pessoas. Pode falar à Eu tenho que vontade. preocupar com isso aí. Isso aqui é um Mas bate-papo. foi público, né? Foi o Itaú que fez a parte negocial do Mas aí M&A. vocês colocaram a empresa à disposição para Não, vender? funciona assim, de Porque novo. passou um ano. E aí? Faz Como que outro foi? teaser. Desculpa. Assim, não, na verdade, começa o processo do zero. Aham. Aí o Itaú tem um time BBA, tem um time só de M&A. E eles fizeram as maiores operações do agro no Brasil. Aí esse pessoal começou a nos atender, entenderam o que a gente queria e vieram para Rio Verde. Aí começou o novo valuation. Ah, tá. Até E mesmo nesse- porque nesse meio tempo a empresa cresceu, né? Em um ano os valuation de um ano atrás já não valia. Em né? 2 anos a empresa quase dobrou de faturamento. Olha, que isso. Aí o Itaú veio, fez um novo valuation, aí fez um book, um caderno, um colorido, um negócio. Porque imagina, é o maior banco da América do Sul e hoje está entre os maiores do mundo. Quem vem de fora vai querer, às vezes, construir um banco desse. Sim, com Sabe? certeza. Então a credibilidade do banco ajudou muito nisso daí. Fez o E diferencial. aí a gente aprovou, assustamos de novo com o valor. Sabe assim? Já mudou de novo? Aí vem a pergunta. Melhorou de novo? Podemos ir para o mercado? Ok. Primeira rodada, 16 grupos Interessados. interessados. Entre estratégicos, que seria essas empresas que eu nominei. Não estou falando quais empresas, mas padrão Sumitomo, Mitsubishi, empresa Internacional, engraçado que multinacional. não apareceu chinês. Não apareceu? Para nossa E surpresa. na época, Para surpresa. né, Na época o boato surgiu o boato é que já era tinha chinês. sido vendido para uma empresa chinesa, sabe? Teve japonês, mas não teve chinês, sabe? E aí a coisa foi afunilando, começa assim, aí todo mundo recebeu o teaser,
A partir daí, uns já saíram fora, não. O valor é alto, não é minha praia. Aí caiu para 8, depois 4. E aí o Itaú começou a trabalhar esses 4. Nesses 4. Acho que delegação de japonês eu recebi umas 80. Vinha Nova York, vinha Tóquio, japonês tal lá e foi atendendo esse pessoal para entender melhor o negócio. E aí, para encurtar, vocês têm limitação de tempo também, acabou acontecendo 2 anos depois, com a Nutrien, que, para quem não sabe da história, foi uma fusão canadense, né, da Agrium, que já era a maior revenda americana, com a Potássio, que era uma empresa de origem canadense, detentora das jazidas de cloreto de potássio, de fósforo do Canadá e Estados Unidos. Elas se fundiram e criaram a Nutrien. Isso 3, 4 anos atrás. E resolveram ir para o mundo. Foram para a Austrália, depois vieram para a América do Sul. E falaram que vinha para o Brasil para ser a primeira. Né? E teve uma coincidência muito forte, aí não foi sorte não, que o cara que assumiu a Nutrien no Brasil tinha sido presidente da Monsanto. O André Dias. Que é o André Dias. E vocês já tinham contato com eles. Toda a nossa história, sabe? E desde a primeira conversa, queremos até que água. E aí eles entraram desde a primeira rodada com a melhor proposta e com a música no nosso ouvido. Queria comprar 100%. Aí você falou, Toninho, aí eu lembrei do ditado do mercado financeiro, que é compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Perfeito. É isso aí. E aí a coisa acabou, a Nutrien, os outros propostas que envolvia fundos, implicava, a gente queria entender o negócio, comprava controle, você tinha o prazo para ficar, continuar, ia ser sócio, mas ia ser executivo. Não era muito o que o Everaldo queria. Então vocês decidiram, quem comprou a empresa de vocês que decidiram. Eu falei, não, nós vamos vender para vocês. Aí vai assim, não é um leilão, mas é a melhor proposta. Sim. Né? Aí a coisa andou, no final afunilou 2 grupos, um deles era a Nutrien, né? E acabou que deu um negócio. E aí tem uma parte muito difícil para quem quiser entrar nessa história, que é a parte financeira, a parte técnica da negociação, que envolve advogado. Aí foi um E parto. tributária, né? Também, que é... Gente, mas a gente tem E olha história o ainda, aperto, hein? Lara, que você fala de desafio, que aí começou a pandemia. Ah, não, nós vamos ter E que é uma marcar. empresa. Nós vamos ter que marcar um outro episódio vamos ter pro que Toninho fazer vir aqui um contar essa podcast história. É uma dois. empresa listada em bolsa, tudo fechado, tudo certinho, estoura a pandemia. Esses Fecha gringos tudo. lá vão reunir. E vão sabe? falar assim, Vamos, tchau, não quero mais paramos saber. os negócios. e tal. Trava tudo. E aí veio, não, mas aí Deus abençoou que bateu o martelo. Ó, a última pergunta, porque a gente está com o nosso tempo estourado, mas Imaginei. assim, só para você resumir numa frase, porque você vai ter que vir aqui de novo, vocês vão ter que vir aqui de novo conversar já com a vai gente. ficar o convite aí. E aí, quando você, olha, uma maneira assim, lúdica, eu vou falar assim, o dia que você entregou a chave, qual que foi o sentimento? O dia que você falou assim, toma, pega que o filho agora é seu. Qual que foi o Mas um sentimento? detalhe, todo mundo falou que eu ia precisar de psicanalista, psiquiatra. Foi 500 quilos das costas. Que você não ia conseguir Lamentando viver sem. a convivência, às vezes, de alguns Até amigos, que água. gestores, mas alguns estão comigo hoje, estão com o Everaldo. A vida seguiu. Eu estou feliz da vida porque entreguei o nosso negócio para a maior empresa do mundo, que está trazendo fertilizantes. Entregou tranquilo. Calma, lavada, com a sensação do dever cumprido e trazendo uma grande empresa para o Brasil. Que sabe? bom. Isso dá uma sensação de dever cumprido e estou na paixão da minha vida, que é a agricultura. E que vai continuar, e mais ainda, tendo o privilégio de fazer sucessão, né, com o Danilo hoje, praticamente Com a tocando o família. negócio, minha filha no financeiro, criei um instituto para minha parte social e estou muito feliz. Que bom. Então eu já vi, Sensacional. eu já estou com essa sensação de que tem muito mais assunto para a Tem gente demais. tratar aqui. Então, olha, eu já vou fazer o convite, tá? Vamos falar assim, a gente vai encerrar uma primeira temporada, não sei quando, do Primeira Agro parte 2. só. E aí, na próxima temporada, a gente vai abrir com vocês. Já estou fazendo o meu compromisso com vocês. Espero que vocês façam o compromisso comigo também de voltarem, porque tem muita coisa para contar agora, essa segunda fase. Não, ô Lara, o Danilo já me fez o convite pra gente ir lá no Tocantins, lá na fazenda. A gente pode fazer uma gravação lá. É verdade, Com olha, já certeza, pensou? vai ser um prazer receber vocês lá, Pois né? é. Mostrar um pouquinho do que a gente está construindo lá. Até sem querer fazer propaganda, mas o Tocantins merece ser visitado. Com Eu certeza. conheço lá. Com certeza. Tá explodindo aquilo lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um papo maravilhoso. Aprendemos muito. Muitos insights. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like aí pra gente e pode deixar perguntas, viu? Para os próximos. Pedro, obrigada. Mais um, hein? Mais um. Muito obrigado a você também, Lara, aqui por a gente
compõe a bancada aqui junto. Ao Toninho aqui, que tá afônico aqui, que fez essa força aqui, veio conversar com a gente, né? O Danilão também, que tá aí sempre super solícito, né? Sempre aberto. Muito obrigado vocês aí pelo tempo de vocês e por vir aqui compartilhar essa história maravilhosa. Olha, quem foi um privilégio quiser, estar aqui, tá? que bom, Eu obrigada. desejo muito sucesso para vocês. Pedrão, obrigado. A gente sempre fala aí, né? Tá sempre nas mídias sociais aí se comunicando e mostrando o que é a agricultura real do Brasil, né? Então a gente tem a missão também de divulgar isso, porque acho que a maior parte da população não sabe o tanto de compromisso que a gente tem com a natureza, com a produção, com a alimentação do Brasil e do mundo. Essa é a nossa missão. É verdade. Muito obrigada Valeu, pela Pedrão. presença mais uma vez. E vocês que estão vendo aqui a gente no YouTube, gente, não esquece que nós estamos também no Spotify. Então, se você quiser nos acompanhar, é Portal Agro 2 em todas as redes sociais. Até os próximos. Tchau! Valeu!